Olá! Olha, para quem mora numa cidade, essa nossa conversa de hoje é sobre o lugar que a gente chama de lar. A gente vai descobrir junto a história incrível de como as nossas cidades ficaram tão gigantes. Um processo que tem um nome: urbanização. Pois é, uma pergunta e tanto, né? A gente olha em volta e vê aquele monte de prédio, rua, uma multidão de gente. Mas afinal, como é que tudo isso começou? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, o que exatamente quer dizer urbanização? Muita gente faz uma confusãozinha com isso, então bora deixar tudo bem claro para não ter mais dúvida. Então, o ponto-chave é o seguinte: urbanização tem a ver com gente. Acontece quando a população da cidade começa a crescer num ritmo muito, mas muito mais rápido do que a população do campo, sabe? É como se a balança pendesse de vez para o lado da cidade. E olha só, aqui está uma confusão super comum que a gente precisa desfazer. Pensa assim, ó. Crescimento urbano é a cidade crescendo fisicamente, no mapa mesmo, sabe? Mais prédios, mais ruas. Agora, urbanização é sobre o número de pessoas que vivem na cidade aumentar mais do que as que vivem no campo. Então, um é sobre tijolo e cimento, o outro é sobre pessoas. Ok, até aqui tudo bem, a gente já entendeu o que é. Mas por quê? Qual foi o motivo que fez tanta, mas tanta gente decidir largar a vida no campo e vir para a cidade? A resposta, em grande parte, está na indústria. As fábricas que estavam surgindo precisavam, assim, de um monte de trabalhadores. E essa promessa de emprego, de uma vida nova, nossa, funcionou como um verdadeiro imã, puxando todo mundo para as cidades. E esse movimento todo tem um nome que com certeza todo mundo já ouviu falar: êxodo rural. É isso aí, essa migração em massa de gente saindo do campo para morar na cidade. Esse foi o grande motor que ligou e ainda hoje alimenta a urbanização no mundo inteiro. Mas atenção aqui. Esse processo não aconteceu do mesmo jeitinho no mundo todo, não. Foi tipo uma corrida com duas velocidades completamente diferentes. Bora entender isso melhor. Lá nos países desenvolvidos foi um processo mais lento, sabe? Tipo uma tartaruga, acontecendo aos pouquinhos, junto com a industrialização. Isso deu tempo para planejar as coisas. Agora, em países como o nosso, o Brasil, foi mais parecido com um coelho. Tudo muito rápido, acelerado e muitas vezes bem desordenado. As cidades não estavam preparadas para receber tanta gente de uma vez só. E o caso do Brasil é um exemplo clássico disso, né? De urbanização super acelerada. Em pouquíssimas décadas, o país virou a chave, deixou de ser um lugar de maioria rural para se tornar urbano. E esse crescimento todo se concentrou principalmente nas grandes cidades do Sudeste, criando metrópoles gigantescas num piscar de olhos. Claro que um crescimento tão rápido assim ia trazer consequências, né? Então vamos dar uma olhada agora nos principais desafios que as nossas cidades enfrentam e, mais importante, quais são os caminhos possíveis para o futuro. Olha, um dos maiores pepinos desse crescimento acelerado é a falta de casa para todo mundo. Muitas famílias, sem ter para onde ir, acabam construindo suas casas em áreas de risco, sem o básico como água e esgoto. É exatamente daí que surge o fenômeno que a gente conhece como favelização. E pensa só, juntar milhões de pessoas, carros e indústrias num lugar só. É claro que isso gera um impacto ambiental gigantesco. A poluição do ar que a gente respira, dos nossos rios, a quantidade de lixo, tudo isso vira um desafio constante para as grandes cidades. E quem vive em cidade grande sabe bem do que eu estou falando. Aquele trânsito que não anda, transporte público sempre lotado, a dificuldade para conseguir um atendimento de saúde ou uma vaga na escola. Muitas vezes, os serviços simplesmente não dão conta de atender tanta gente. Mas calma, nem tudo é só problema. Existem soluções, sim. O caminho passa, primeiro, por um planejamento urbano sustentável. O que é isso? É pensar a cidade para as pessoas e para o futuro. Depois, claro, tem que investir pesado em infraestrutura, tipo um transporte público de qualidade que funcione para todo mundo. E para fechar, garantir que os serviços essenciais, como saúde e educação, cheguem com qualidade em todos os cantos da cidade. E aí, pessoal? Deu para pegar a ideia até aqui? Vamos ver. Chegou a hora do nosso quiz rapidinho para a gente testar o que aprendeu. Todo mundo pronto? Vamos para a primeira pergunta. Qual é o principal motor do êxodo rural? As opções são A, agricultura, B, industrialização ou C, desenvolvimento de áreas rurais. Valendo. E a resposta certa é a B, industrialização. Foi a busca por emprego nas fábricas que realmente puxou a galera do campo para as cidades. Segunda pergunta na tela. A urbanização do Brasil é melhor descrita como A, lenta e planejada, B, focada em áreas rurais
Ou C, rápida e concentrada? Pensando aí, a resposta correta é a C, rápida e concentrada. Isso mesmo, o nosso processo foi super acelerado e focado em poucas e grandes cidades. Terceira pergunta. Uma consequência da urbanização desordenada é A. Favelização, B. Mais áreas verdes ou C. Menos trânsito. Tempo? E a resposta é a letra A. Favelização. Pois é, o crescimento sem planejamento acaba levando à falta de moradia e à ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas. Quarta pergunta. Essa é para ver quem prestou atenção na definição, hein? Urbanização é o crescimento da A. Área física da cidade, B. População rural ou C. População urbana. Vamos lá. A resposta certa é a C. População urbana. Lembra da diferença? Urbanização é sobre o número de pessoas na cidade crescendo mais que no campo. E para fechar o nosso quiz, qual é uma possível solução para os problemas urbanos? A. Ignorar os problemas. B. Planejamento sustentável. Ou C. Construir mais carros. Essa tá fácil, vai. A resposta, claro, é a B. Planejamento sustentável. É pensando no futuro e nas pessoas que a gente consegue construir cidades melhores para todo mundo. Mandaram muito bem no quiz, pessoal. Mas a nossa conversa não para por aqui não. Agora a gente quer ouvir a opinião de quem está assistindo. A gente quer saber, para quem vive na cidade, qual é a melhor coisa e qual é o maior desafio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se ficou qualquer dúvida, pode mandar pergunta que a gente vai tentar responder todo mundo. E por hoje é isso, pessoal. Se essa nossa análise ajudou a entender um pouquinho melhor o mundo ao redor, então ajuda o nosso canal a crescer também. Deixa aquele like, se inscreve para não perder nada e ativa o sininho para ser avisado dos próximos materiais. Um abraço e até a próxima!